Muito bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, telespectador. Passado as eleições, é importante que se faça uma analogia do comportamento do eleitor, que se tinha uma grande expectativa de qual seria o novo perfil do eleitor a nível nacional. Vejo que muitas cidades brasileiras foram escolhidos não um político, e sim um administrador. Me parece que este novo momento que a política vive, um momento em que tivemos a presidente da República afastado, tivemos o presidente da Câmara afastado, tivemos uma mini reforma política posta em prática, nós tínhamos a expectativa de que algumas mudanças aconteceriam nesta eleição. E aconteceram, sim, e mudanças significativas. Aonde, em algumas cidades, em alguns estados principalmente, meio que desapareceu a figura do político. Parece que o eleitor está hoje muito mais preocupado como administrar a sua cidade, o perfil do candidato como administrador, do que o perfil do candidato como político, ou como um agente político, ou fazendo parte de qualquer sigla partidária. Há muito tempo se discute o número de partidos no país. E isso cada vez está ficando mais claro que o eleitor, cada vez mais, está procurando o perfil do administrador e votando na pessoa e não no partido político. Tem dois exemplos que me chamam a atenção. O principal deles é a eleição de São Paulo, onde um empresário fez campanha dizendo, inclusive falando mal dos políticos, e ele se elegeu no maior município do país no primeiro turno. O que nos chama a atenção, obviamente, é pelo fato dele ter se filiado a um partido político, e ele passa, sim, a ser um político. Até então é um empresário, mas a partir de janeiro ele vai integrar um partido político, se não integra ainda, apenas é um filiado, mas a partir de janeiro ele vai participar, acredito que diariamente, das reuniões políticas partidárias. Por que isso? Porque o sistema é assim. O nosso sistema brasileiro é assim que funciona. E ele, naquele momento, durante sua campanha, inclusive, fazia questão de dizer que não era político. E com isso se tornou, pela primeira vez no Brasil, que alguém se elege num município do tamanho que é o município de São Paulo, em primeiro turno. Uma outra situação que também me chama a atenção foi a eleição de Caxias do Sul, onde nós tínhamos mais de 20 partidos, se não me falha a memória, 21 partidos numa coligação. Parece que 21 partidos. E não foi o bastante, não foi o suficiente para ganhar a eleição. Ganhando a eleição naquele município, um jovem vereador, aonde o partido dele, o Valdomiro me olha com uma cara de feliz aqui, porque era o partido do Valdomiro, o partido dele se elegeu com apenas 2 partidos coligados e partidos ditos nanicos, partidos pequenos. Mais uma prova de que partidos, grandes partidos, e um grande número de partidos coligados, não é isto que o eleitor quer. Não é isso. O eleitor está acordado, o eleitor está atento, o eleitor tem uma expectativa de melhora. Mas no que se dá tudo isso?
Na minha modesta concepção, uma das coisas que mais faz com que o eleitor fica mais exigente, mais preocupado com a nossa política partidária é a política econômica. Acho que a política econômica é que atinge a todos os brasileiros, absolutamente todos, os grandes empresários, os médios, os pequenos, o empregado, o aposentado, a juventude. A política econômica é, sim, o fator principal de que faz o eleitorado, a sociedade, a pensar e repensar nos seus representantes. Um levantamento recente foi dito que hoje, no último ano, mais de 2 milhões de brasileiros, no último ano, não conseguiram mais, vereador Anselmo Rodrigues, pagar o seu plano de saúde. São mais de 2 milhões de brasileiros que não conseguiram pagar o seu plano de saúde. Ora, aí aquele que não tem plano de saúde, aquele que vai no postinho de saúde, que vai no pronto-socorro, poderia dizer, e por incrível que pareça, às vezes diz, sem perceber da gravidade das coisas, não me atinge, porque eu não tinha plano de saúde mesmo. Grande equívoco, porque são 2 milhões de brasileiros a mais que vai disputar com ele uma vaga no posto de saúde, que vai engrossar as fileiras à espera de um exame. E isto é extremamente preocupante. E o interessante de tudo é que, às vezes, até nós mesmos, no nosso dia a dia, parece que a gente não dá muita importância para a equipe econômica, quando o presidente, quando o Planalto está escolhendo a sua equipe econômica, parece que não nos diz nada ou então nos diz pouca coisa. Mas é o principal, é o coração, é o pulmão de cada cidadão brasileiro. Porque se a economia estiver bem, as coisas tendem tudo a ficar melhor. Então, esta eleição, com esta mini-reforma que foi feita, com esse momento que vivemos da política, deu para medir, ter uma noção do o que deu certo, o que está dando errado e o que precisa melhorar. Então, tem algumas situações também que chega a ser preocupante, é quando alguns partidos fizeram campanha pedindo que não votasse ninguém. Partidos que não conseguiram avançar para o segundo turno. Isto, na minha concepção, modesta concepção, é antidemocrático. Porque a partir do momento que um determinado partido político não conseguiu ir para o segundo turno e fazer campanha nas redes sociais, que hoje é o principal meio de comunicação que tem para chegar até o eleitor, e fazer campanha contra, na minha concepção, é um desserviço à sociedade. Fazer campanha dizendo para não votar em ninguém, sendo que a eleição no Brasil é obrigatória, eles estão indo, inclusive, em rota de colisão. Não é assim. E essas coisas, para muita gente, inclusive para mim, me deixa perplexo, triste e faz com que, às vezes, a gente perde a esperança, perde a confiança em determinados políticos, em determinados partidos políticos. E aí que as pessoas acabam direcionando o seu voto na pessoa, num administrador, porque neles passa a se depositar a maior confiança de que, uma vez assumido o compromisso, uma vez assumido responsabilidade, vá cumprir, ou então vá trabalhar para tentar fazer o melhor para o seu município como administrador, não como político. Porque às vezes, muitas vezes, em alguns municípios ficou muito claro isso, que quanto pior tiver a situação, é melhor para determinadas agremiações.
E isso é triste, porque eu não acredito que quem realmente gosta de fazer política quer ver o seu município ruim, quer ver o seu município mal, independente de qual o partido que está no comando. Não é possível que isso aconteça, mas infelizmente acontece, e nós tivemos um exemplo na nossa capital gaúcha, que foi um equívoco dos partidos mais de esquerda fazer a campanha que fizeram para não votar em absolutamente ninguém. Meu bom dia, muito obrigado.